Olá a todos, eu sou o professor Dr. Hélio Márcio Dias Ferreira, coordeno o projeto de extensão, projeto de cenários e figurinos para todos. O que é isso? Na verdade, é um projeto que leva para fora dos muros da Unirio exposições antes presenciais e agora, na verdade, através de vídeos preparados por professores. Cada um dos professores da nossa universidade faz parte desse projeto, portanto, ele reúne os melhores trabalhos, a melhor produção dos nossos alunos, né? E que é apresentada dessa maneira, então, para fora dos nossos muros, cumprindo o que deve ser um projeto de extensão. Anteriormente, nós fazíamos presencial, mas com a pandemia recorremos a esse novo sistema, que parece funcionar muito bem. Dessa vez, a professora doutora Doris Hollenberg apresenta trabalhos dos seus alunos. Em seguida, veremos os vídeos que vão apresentar à comunidade um pouco do que nós fazemos, as ideias, os projetos dos alunos. Eu espero que vocês gostem e assim damos continuidade ao nosso projeto. Meu nome é Doris Hollenberg, eu sou cenógrafa, sou arquiteta de formação, sou professora do Departamento de Cenografia da Escola de Teatro da Unirio, no curso de Cenografia e Indumentária. Já sou professora há bastante tempo. Fui aluna também do curso nos anos 80, então tenho uma relação muito forte com o curso, com a escola, e é uma alegria estar aqui conversando com o Vitor, meu aluno querido, e todos que assistiram. A disciplina em questão que a gente está falando aqui é a disciplina de artes visuais, mas ela também teve um momento de ateliê de modelo reduzido. Então foi um conteúdo pensado especialmente para esse ensino nesse momento remoto. Ela é uma disciplina que deriva do estudo e do que eu venho fazendo há algum tempo, especialmente nesse último ano de 2019 e 2020, o meu pós-doutorado. Então, é uma disciplina que traz questionamentos diretos desse último ano de trabalho, de pesquisa, de pensamento em relação à grafia do espaço temporal, a grafia do tempo, investigar um lugar anterior ao espaço onde a gente está quando a gente pensa, qual é o lugar que a gente constrói, edifica para pensar o projeto cenográfico. É interessante porque essa disciplina especialmente foi pensada para esse momento do ensino remoto, então é uma disciplina que ela tem umas provocações, umas indicações de leitura, mas ela é basicamente uma disciplina prática, projetual. Então, a cada aula era dada uma proposição e essa proposição era respondida imediatamente e apresentada na aula seguinte. Então, era um momento muito interessante de pensar e fazer, pensar e fazer, pensar e responder imediatamente. Então, foi uma surpresa positiva, não só pelas respostas maravilhosas dos trabalhos, dos projetos, das resultantes, das maquetes, dos modelos e dos projetos, mas também por uma relação muito próxima, apesar do distanciamento físico, apesar de estarmos cada um em sua casa, cada um recortado por um retangulinho, foi uma relação muito próxima, muito interessante, troca mesmo com todos os estudantes. O resultado me surpreendeu muito positivamente, eu fiquei muito feliz, não só pelo resultado, mas por todo o processo, porque a gente percebeu que existia um grande interesse, não só pelo conteúdo, mas por essa forma de provocar e responder, de fazer uma proposição projetual e que era imediatamente não só feita, mas apresentada diante de todos. Então, cada
trabalho era apresentado pelo estudante, todos os outros estudantes viam, participavam, comentavam esse trabalho, então a troca foi muito rica, muito positiva. E o que eu acho também interessante pensar é que esse modelo remoto, muitas vezes a gente pensa em perda, muitas vezes a gente pensa de um ano perdido, 2 anos perdidos. Eu discordo disso. Eu acho que a gente teve não só uma produção muito interessante, mas a gente teve também um estreitamento de relações, apesar da distância entre os professores, os alunos, os estudantes entre si, e também eu acho que teve uma concentração. Eu acho que a gente ficou mais concentrado em realizar, em não perder esse tempo, em olhar o tempo de uma outra forma. E é interessante eu dizer isso porque o meu trabalho tem como base inicial a tentativa de projetos que possam mostrar concretamente a grafia do tempo. Então, é um assunto que muito me interessa e eu faço questão de falar desse tempo não perdido, pelo contrário, é um tempo muito útil para todos nós. Como eu disse, a cada final de aula eu tinha um início que eu apresentava brevemente um conteúdo, sempre fundamentado, sempre apresentando de onde esse conteúdo vinha, e ao final da aula eu fazia uma proposição muito clara, muito direta, muito direcionada ao exercício que faríamos e apresentaríamos na aula seguinte. Essas proposições, elas têm uma base muito num trabalho que eu venho desenvolvendo desde lá do doutorado, que é baseado numa ideia de confissão criadora, que é um termo do Paul Klee, que as proposições partem muito de uma obra autorreferente. E para isso a gente tem que entender, conhecer, perceber as nossas questões, o que gostaríamos de pensar, de fazer, de produzir, e tem a ver com essa ideia de autoconhecimento. Então a gente partia inicialmente, a proposição 1 e 2, por exemplo, são proposições escritas, em que a proposição era pensar, no primeiro momento, o que eu penso, como eu penso, o que eu faço para pensar, e num segundo momento pensar, na proposição 2, onde eu estou quando eu penso. Existe um lugar edificado, existe um lugar anterior ao processo de criação, eu identifico esse lugar. Então, essas proposições, elas vinham, na verdade, muito encadeadas, que no primeiro momento, obviamente, o estudante não tinha essa percepção, mas que ele vai, ao longo das proposições, entendendo essa ideia de uma obra autorreferente, entendendo que a confissão criadora, ela aparece quando a própria pessoa, para a gente confessar, a gente, antes de tudo, tem que entender essas questões com as quais a gente está lidando, essas questões que eu chamo de ideias circulares ou ideias obsessivas. Então, as proposições, elas vinham num caminho constante, quase como uma ideia de uma espiral que vai se abrindo, que vai ampliando seu raio, mas que tinham como base essa ideia de identificar as suas próprias questões para uma obra autoral e autorreferente. Para você trabalhar uma obra autorreferente, você tem que ter uma coragem, é uma questão muito desafiadora, principalmente para esse processo inicial, que a turma era bastante heterogênea, e isso é bom, então tinham pessoas mais do início de período, outras mais de final, outras se formando quase à beira lá do TCC, o que é muito rico para todos que estávamos ali envolvidos naquele momento. Então, parte muito desse conceito de identificar as questões com as quais a gente quer se debruçar, as nossas questões obsessivas, as questões circulares, aquelas com as quais a gente vai carregando e vai pensando e com as quais a gente quer desenvolver uma obra própria, autoral, independente de uma construção para a cena. Não que isso não seja importante, mas a gente estava nesse momento
trabalhando projetos destituídos da relação direta com a cena. Então, a questão da confissão criadora, a questão da identificação das questões autorreferentes foram importantes para esse desenvolvimento dessas proposições que iam se ampliando com ideias baseadas, os resultados partiam de uma individualidade. Por isso que a gente tem obras muito diferentes nessas resultantes, porque ponto de partida era o próprio estudante como artista. Agora serão apresentados alguns trabalhos, alguns resultantes, a partir do comentário, da apresentação do próprio autor, ou seja, do próprio artista, do estudante artista. Esses trabalhos foram desenvolvidos nessa disciplina. É interessante também perceber que essas obras, elas são importantes como resultantes, mas principalmente como processo de entendimento pessoal de cada um, se identificar e se reconhecer e se assumir como artista. E esses trabalhos são algumas dessas proposições que a gente fez ao longo do curso, que foram 9 ou 10, é um número grande para cada trabalho. Como eu falei, a cada aula existia uma proposição, então a gente tem um número grande. Esse projeto da Cenografia para Todos é muito interessante, não só porque apresenta os estudantes, esses cenógrafos, porque muitos já são cenógrafos, ou futuros cenógrafos, ou recém-cenógrafos no mercado, mas ele é também importante não só como uma catalogação, como um portfólio, mas ele é também importante para apresentar o curso para futuros estudantes. Eu fico pensando que um lugar interessante de visualização, de apresentação desse projeto de extensão, porque é um projeto de extensão, ou seja, é aberto à comunidade, a universidade é aberta a todos. Eu acho que uma apresentação, ou um interesse, ou uma possibilidade interessante é pensar que não só esse que eu estou falando especificamente, essa disciplina, mas todas as edições que estão acontecendo agora de modo virtual possam ser apresentadas, estimuladas nas escolas de ensino médio, porque existe uma carência muito grande de apresentar os cursos, principalmente das áreas de artes, que são ainda não tão conhecidos, ou muita gente nem sabe que existe um curso de cenografia indumentária, mesmo quando está no ensino médio. Então, eu acho que o projeto de extensão tem também uma importante tarefa, uma importante missão de apresentar não só os estudantes, os cenógrafos, esses artistas que estão dentro da universidade, saindo quase, uns até se formando nesse próprio período, mas também apresentar a escola de teatro, apresentar uma universidade pública, gratuita, universal, aberta a todos, através do SISU e do Enem, Então é um curso que está aberto e uma universidade gratuita. Importante e necessária sempre e mais do que nunca nesse momento. Eu convido a todos, a todas, a todes a conhecer o canal, a acompanhar, a divulgar, a ver não só essa edição, mas a edição anterior, ficar atentos ao que virá, porque eu tenho certeza que virão outras disciplinas, outras propostas. Eu acho que é um lugar de encontro, é um lugar de futuro e de possibilidades, não só da gente já guardando esses nomes que são apresentados no programa, Como eu falei, fique de olho nesses nomes, são e serão importantes artistas, mas fique também atento às edições que virão e acompanhe o canal, divulgue. É importante que a gente continue acreditando na força da arte, na força da educação, na importância
da universidade pública. Então, apoiem, divulguem, assistam, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. Temos, pra mim foi. Foi? Oba! Foi.